Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia em mais uma edição do Mãos Solidárias, este momento que a gente ama na programação da TV Câmara Campinas, porque é o momento da gente lembrar de todo mundo, de todas as mãos que têm feito a diferença aí por Campinas, pela região de Campinas. Hoje vou trazer um dado científico para a gente contextualizar o tema dessa edição. Olha só, a ciência tem catalogadas de 6 a 8 mil doenças raras. Cada uma abrangendo não mais do que 65 casos em grupos de 100 mil habitantes. Só para a gente ter uma ideia do quão raro a gente está falando dessas doenças. O que acontece? Na maior parte das vezes, as doenças raras têm causa genética, mas em nem todas as vezes sintomas são específicos ou identificados com clareza. Agora, outro grande desafio que a pessoa que tem doença rara enfrenta é a luta contra o preconceito e a exclusão social, porque nem todo mundo enxerga essas pessoas como pessoas que são dignas também de uma inclusão, de uma inserção na sociedade. Então, Mãos Solidárias vem falar sobre isso e é por isso que hoje o destaque da nossa edição é a Associação de Aprendizagem e Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência e Doença Rara de Paulínia. E quem vai nos dar entrevista é a presidente fundadora, Valdirene Mira. Valdirene, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no Mãos Solidárias. Muito obrigada. O prazer é nosso estar falando com vocês um pouquinho aí sobre as doenças raras, sobre o nosso trabalho aqui de inclusão, tanto das pessoas com deficiência e também das pessoas com doença rara. Alguns casos têm sequelas, né, de deficiência, nem todo mundo, mas na maioria tem, sim, alguma sequela, ou acaba tendo, né, quem não tem ainda pode ter, porque a maioria das doenças raras deixa essas sequelas. Eu tenho uma, né? Doença rara. Pois é, Valdirene, é isso que eu ia comentar agora, antes da gente falar da associação em si. Acho que é importante a pessoa que está em casa saber que essa pessoa que está aqui com a gente via online, né, porque a gente está numa pandemia, não dá ainda para se abraçar, né, Valdirene? Tem uma doença rara que é a osteogênese imperfeita, mais conhecida como ossos de vidro. Pouca gente conhece essa doença, Valdirene. Explica pra gente o que ela caracteriza, o que ela é. Na verdade, as pessoas acham que essa doença é uma falta de cálcio, e não é, né? Nós temos uma formação errada aí no colágeno, que causa essas fraturas com frequência. E a osteogênese, ela é classificada por tipos, né? São 9 tipos hoje catalogados, e o meu tipo não é considerado o mais grave. Mas eu demorei muito a descobrir o que eu tinha, né? Eu vim descobrir, eu já tinha 12 anos. Então, isso para a gente é uma perda, porque quando você descobre logo, a doença ela não tem cura, ela tem prevenção, tem acompanhamento e prevenção, que na verdade é fortalecer a musculatura para proteger o osso. Alguns casos hoje, de crianças que nascem com osteogênese, estão sendo tratados com aledronato. Isso é feito em alguns pontos de referência de acompanhamento da osteogênese, como em São Paulo, no HC tem, no Rio de Janeiro tem. Então, nós temos alguns centros de referência. Mas, no meu caso, eu não fiz esse tratamento, não fiz esse acompanhamento, e tem uma melhora significativa, mas também tem os riscos. Tem pessoas que utilizaram essa medicação, tem pessoas que nunca usaram, porque, na verdade, ela não evita a fratura, ela melhora um pouco, né, a condição do osso. Então, eu optei por não tomar. E o que eu faço é cuidado, né? Cuidado frequente. Na minha casa, nós somos em 5 com a doença. A minha mãe tem, foi aqui, como é hereditário, meu tipo, porque tem a mutação e o hereditário, meu tipo é hereditário. Então, minha mãe tem, eu tenho mais 2 irmãos que têm, e a minha filha tem. Pois é, você é casada, tem uma filha de 20 anos, né? Isso, 21. 21 anos. E ela também tem a doença dos ossos de vidro? Um pouco mais leve ainda que o meu tipo. O meu tipo não é o tipo mais grave, como eu falei, né? Na minha família, nós somos em 5, o meu irmão mais velho tem um tipo mais grave, que foi o que teve mais fraturas. No meu caso, eu não tive tantas, né? Eu tenho deformidades, né? Eu tenho
Tive, sim, fraturas, mas não tantas, porque a maioria dos casos, do tipo 2, por exemplo, eles têm fraturas no útero, e no meu caso, não. Eu nasci com uma deformidade nos 2 pés, e demorou também perceber isso, e as pessoas achavam que a gente era apenas fraquinho, né? O termo usado na época. Os filhos da Jacira é fraquinho. Até que a gente descobriu a patologia e aí começou a ter um pouco mais de cuidado, porque sabendo, a gente sabe o que não pode fazer, né? Porque muita coisa não pode. Mas é claro que quem tem que decidir isso é quem vive com a doença, porque a gente sabe que o não pode também é muito ruim de ouvir, né? Não pode correr, não pode andar de bicicleta. Então, é uma sequência. Isso para uma criança é horrível, né? Imagine você ouvir que não pode as coisas que geralmente as crianças fazem, né? Correr, brincar. É muito difícil. Sim. Acho que a infância é a fase mais difícil dessa patologia. Pois é, e isso, né, Valdirene, que a gente está falando da questão biológica, da questão médica dessa doença. Aí tem a parte social, que esse não pode, ele é um não pode participar da sociedade. Você já sentiu alguma vez algum olhar, alguma coisa que fez você se sentir excluída de algum grupo social? Já alguma pessoa que tem essa doença que você conhece já se sentiu assim alguma vez? Eu acho que a maioria das vezes, né? Nos tipos mais graves é visível, né, a doença. No meu caso, que não é tão visível, mas o mais visível é a deformidade no pé, eu acho que o preconceito também é muito grande, porque eu tenho que ficar sempre falando, né, o que eu tenho, e às vezes, quando eu falo o nome, às vezes eu nem gosto de falar, porque quando eu falo as pessoas se assustam, aí eu acho que elas entendem de maneira até, eu não sei se é tentar proteger, mas aí elas veem a gente tão assim, como incapaz, que a gente acaba se sentindo constrangido. Eu tenho muita dificuldade, inclusive, uma das coisas que me deixa constrangida, principalmente como mulher, é a parte de comprar roupa, sapato, são, assim, as piores coisas para mim, porque eu tenho baixa estatura, eu tenho deformidade no pé, eu estou fora do padrão. Então, a roupa para mim, estou acima do peso, né? Então, a roupa para mim, uma camisa teria que ser tamanho G, e o G para mim daria um vestido. Então, eu acabo pagando a roupa 2 vezes, porque eu pago quando eu compro e pago para reformar, porque geralmente vai ficar grande. E sapato, eu tenho deformidade no pé. Aí, assim, vai usar um sapato ortopédico? Não, né? Eu sou uma mulher, eu sou vaidosa, eu quero um sapato igual qualquer mulher, né? Um sapato bonito, que eu olhe e me sinta bem com aquele calçado. Mas eu acho que para a gente não é pensado nisso. Os sapatos ortopédicos são feios, mas. E aí, assim, eles não olham para a parte estética, assim, tem que ser confortável. Eu até acho que tem que ser confortável, mas eu acho que nós queremos também algo que faça com que a gente se identifique, né, com aquele calçado que a gente vê na mídia, a gente vê a mídia falar, e o nosso dinheiro não é diferente dos outros. Nós também consumimos, né? Nós pagamos, nós compramos, e a gente quer olhar para o calçado e achar bonito, falar, olha, eu gostei desse. Sapato é uma coisa que eu tenho muita dificuldade para comprar. E eu me sinto constrangida, porque às vezes a vendedora quer me vender, fala que tá bonito, e eu tô vendo que tá feio. Recentemente eu passei isso com o casamento da minha filha. Ela queria que eu comprasse um calçado que não tinha nada a ver com social, só porque era o que serviu. E não era para aquela ocasião, né? Eu ainda cheguei a falar para ela: você usaria no casamento um calçado desse? Não tinha nada a ver de social. E é como se para a gente qualquer calçado servisse para qualquer ocasião, e não tem. E eu percebo, a gente participou agora de uma campanha falando sobre isso, né? Do quanto essa parte do consumo, da indústria, ainda não pensa nesse público como consumidor. E não é pouco, né? Somos 45 milhões de pessoas com deficiência, a maioria tem uma restrição na compra de calçado, tem dificuldade, não é um caso específico, é da maioria. E aí, assim, por que não pensar também na roupa para pessoa com baixa estatura? Vai servir para quem tem nanismo, vai servir para quem tem baixa estatura apenas por conta de algum diagnóstico,
e a gente vai comprar e vai pagar uma vez, como qualquer pessoa, né? Eu não tenho gosto de sair da loja com uma roupa e vestir, porque eu vou ter que mexer nela, sempre. Então, é muito difícil, viu? Mandar fazer, eles falam, mas o preço é muito diferente mandar fazer. Não dá. Gostaria de ir numa grande rede e comprar roupa como qualquer pessoa. Algo que me servisse, sair de lá com a sacola na mão, toda contente, chegar em casa e já vestir, mas não é o caso. Não é o nosso caso, né? E foi justamente essa sensação, essa moda não inclusiva, esses olhares de negação, entre outros motivos que levaram você a fundar, né, Valdirene, a Associação de Aprendizagem e Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência e Doença Rara de Paulínia. Ou seja, a gente não está falando só, né, da doença de ossos de vidro. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da história dessa associação, o que é que te levou a fundá-la e quais atividades ela desempenha hoje. Então, o motivo, eu comecei a me envolver mais com as questões da pessoa com deficiência, eu comecei a participar de uma associação aqui na cidade. E aí, a gente se viu num determinado momento em que a associação, ela iria fechar. A gente tentou de várias formas, eu era apenas usuária, então a gente não sabia o que estava acontecendo dentro da associação, na parte administrativa. E aí, a gente tentando, como usuário, saber o que estava acontecendo e recebemos várias explicações, mas a gente ficou muito nervoso, porque ali não era apenas um atendimento que a gente recebia, ali era o nosso ponto de referência, onde a gente encontrava os amigos que a gente se identifica, né? Conversava, tentava entender também as pessoas. Eu já me via ali como uma liderança de estar conversando com as mulheres, que era o que eu mais gostava, porque a maioria tem a mesma história, né? A família, as dificuldades dentro do convívio com a família é a mesma, né? A família sempre protege demais as pessoas com deficiência, e esse não pode, para a maioria das deficiências, não só doença rara, não pode também as pessoas com deficiência. E aí eu me vi naquele papel de mostrar para elas que a decisão é nossa, né? Apesar de ter uma limitação, nós também temos o poder de decisão. É o que eu quero fazer. Se eu quero, eu posso até me arrepender depois, mas eu acho que a gente tem que passar por algumas situações como qualquer pessoa. Né? A pessoa com deficiência, ela quer sair, ela quer namorar, ela quer trabalhar, ela quer ir no cinema, ela quer comer um lanche. Né? Então, são situações que, na maioria das vezes, a gente não faz. A família não permite. A família leva numa reunião de família, quando fala de namorar, de casar, é horrível. Eu, por exemplo, minha mãe tinha doença, casou, teve 7 filhos, né? E ela achava que eu não tinha condição de ter essa vida que ela teve, porque ela tinha medo, achava que eu era tão limitada que era um risco eu me casar e ter filhos. E aquilo ali me preocupava muito, porque eu já me sentia eu olhava e falava, mas eu me perguntava, mas ela tem e teve, por que eu não posso? Então a gente começou a se questionar, e esse ponto de interrogação que eu tinha foi se transformando no que eu entendi que essa decisão ela é minha. Eu decidi ser mãe, eu decidi ter minha vida, minha família. Tem coisas que eu sei que eu não posso, mas aí, se eu fizer, o risco foi meu, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal. E o nosso projeto, a gente quis encabeçar isso, porque lá era um ponto de referência para a gente, a associação, ela se fechou. A gente falou, não, vamos tentar reativar, não conseguimos. Conversamos na prefeitura, em vários lugares, não dá para reativar. Procurei saber, eu nunca tinha entendido nada de associação. O que fazer para criar uma associação? Me orientaram, a gente reuniu um grupo que a gente já tinha e vamos montar. Não tínhamos condição nenhuma, né? Porque tem um custo para criar uma associação, documento, registrar, advogado. Aí a gente conseguiu alguns voluntários que nos ajudou, advogado que fez voluntariamente, assinou o nosso documento. Fizemos evento para arrecadar o que precisava para pagar o cartório, vendemos pizza. Então, a nossa associação hoje, o ponto principal e objetivo não é ter caixa. Nós não temos caixa.
O nosso objetivo é fazer atividades, envolver as pessoas com deficiência e, principalmente, por isso que eu falo sempre empoderamento, empoderar as pessoas com deficiência para que elas tenham mais coragem de participar mais da vida social, né? De se expor, de falar, porque eu ainda vejo o nosso pessoal muito tímido, né? Muito tímido em relação a tomar decisão, a falar o que pensa, principalmente o que pensa. Olha, nós não precisamos concordar com tudo, né, que as pessoas decidem por nós. Eu posso discordar. E isso não é errado. Eu tenho que falar o que eu penso. Olha, eu não concordo com você, eu não quero isso. E a gente tem que fazer isso. E devagarzinho a gente está conseguindo fazer esse trabalho de empoderamento, que eu acho que é o ponto principal. Falar da questão da autoestima, trabalhar a imagem, eu acho um ponto principal nosso. A nossa dificuldade de aceitação da imagem, porque a imagem não é o dito normal, né? Está fora do padrão. Então, a gente trabalha muito isso. Nosso trabalho é mais fazer atividade para arrecadar fundo para pagar evento que a gente vai realizar. Nunca é para ter caixa. A gente não quer fazer apenas a parte assistencial, porque tem muita entidade que faz. Não que a gente não faça, a gente faz também. Mas não é o nosso ponto principal, porque nós não precisamos apenas de cesta. Uma cesta básica, vários lugares entregam. Nós precisamos que as pessoas com deficiência, elas entendam o seu papel na sociedade. A pessoa com deficiência precisa trabalhar, precisa ter família, precisa ir no cinema, precisa ir no comércio, comprar uma roupa, um calçado. E é essa a maior dificuldade nossa. E é nesse ponto que a gente quer tocar muito e trabalhar muito com os deficientes aqui, não só na cidade, né? Porque a gente tem um projeto e a gente leva essa proposta. Falar de inclusão com a pessoa com deficiência, porque o nosso projeto ele inclui todas. Porque esse negócio do cego falar do cego, o cadeirante do cadeirante, o surdo do surdo, eu cheguei com uma proposta que é para falar do surdo, do cadeirante, do cego e também das pessoas com doença rara. Então, a gente está falando de todo mundo, porque a necessidade é diferente, mas a dificuldade é a mesma. E quando a gente engrossa isso, fala todo mundo o mesmo coro, né? A gente tem mais força, e é isso que a gente pretende, pelo menos, né? Devagarzinho, acho que a gente vai conseguir, mas é o nosso objetivo. Quantas pessoas, mais ou menos, vocês atendem, Valdirene, ou que fazem parte da associação? Vocês são uma rede de quantas pessoas, mais ou menos? Olha, aqui na cidade, quando a gente organiza, a gente ainda não tem sede, né? Nós não temos, nós organizamos, assim, reuniões em espaços cedidos de igreja, salões de igreja, espaços públicos que a gente reserva, em torno de umas 60 pessoas que participam das nossas atividades. Mas nós sabemos que esse número pode ser maior. É que a gente não conseguiu fazer essa aproximação, porque tem toda uma dificuldade, né, de saber abordar, saber como chegar nas pessoas para falar, e como o nosso propósito não é assistencial, é um pouco mais difícil, né, porque quando você fala, olha, a entidade está dando cesta, com certeza você tem milhões de pessoas para participar, mas o nosso propósito não é ficar dando cesta básica. O nosso propósito é agrupar as pessoas, falar dos seus direitos, a gente faz palestra, a gente faz... nós já fizemos exposição, né, com as meninas, 15 telas de mulheres com deficiência, e essa exposição a gente recebeu um patrocínio, e dessa exposição a gente conseguiu fazer 3 atividades, que foi um dia de beleza, um ensaio fotográfico e a exposição. Isso tudo a gente conseguiu totalmente de graça para elas, as telas, as fotos foi mandada, foi para algumas pessoas, nunca tinham nem passado batom, né? A gente conseguiu que elas se vissem de maneira diferente, que eu acho que trabalhar a imagem é algo muito importante, né? E vocês têm parcerias com outras instituições, com prefeituras? A quem vocês se ancoram aí para manter esse trabalho ativo? Aí depende muito do que a gente vai fazer. A gente tem alguns projetos, e aí, exemplo, esse projeto da exposição, a gente já levou ele em outros municípios,
E a nossa proposta é levar alguma das meninas, a gente nem sempre consegue levar todas, que participaram desse projeto para falar o que sentiu nessa proposta do projeto, né, que era trabalhar a questão da autoestima. A gente leva uma das meninas, faz uma roda de conversa e coloca lá as telas no município. A gente foi em Cordeirópolis já, levar a exposição, e ao convite lá da vice-prefeita, achei maravilhoso, porque a gente pôde mostrar para eles também outra possibilidade de ação com as pessoas com deficiência. É o nosso intuito, né? Mostrar que deu certo, que dá para fazer. E esse projeto não é nosso, né? Qualquer pessoa pode fazer em qualquer município. Eu acho que quando você trabalha, eu participei de um projeto desse de fotos, né? Eu nem sei se eu posso falar, porque eu falo muito, né? Eu posso falar essa experiência que eu passei? Pode. Eu fiz uma participação aí em São Paulo, de uma exposição de fotos, coisa que eu nunca tinha feito, assim, sensual. Eu já tinha na época mais de 40 anos, né? Quando eu fui convidada, eu falei, gente, que absurdo, eu não vou conseguir fazer isso. Olha a minha idade, eu estou como conselheira estadual, né, dos direitos da pessoa com deficiência no meu segundo mandato, e isso daí vai me expor, não sei o que. Ela falou, não vai te expor, não vai ser nada vulgar. Eu falei assim, ai meu Deus do céu. Vai ser várias mulheres com deficiência, e a gente quer mostrar nesse trabalho, Val, que as mulheres com deficiência, elas podem sim ser atraentes, ser bonitas, se sentirem assim. Eu falei, ai meu Deus, eu aceitei o convite, participei. Fiquei morrendo de medo, porque a responsável, que é a Kika de Castro, não me mostrou as fotos antes da exposição. E eu fui para a exposição morrendo de medo do que teria lá, né? Falei, ai, meu Deus. Tirei fotos, assim, sem nada. Falei, meu Deus. Fui com a minha filha, né? Falei assim, ai, meu Deus, como vai ficar isso? Chegando lá na exposição, um segurança me abordou no meio do caminho. Val não, né? Moça. Olha, você que está nas telas aí, eu já com medo, falei, meu Deus, o que será que tem lá, né? Sim, sou eu. Ele falou, então, nossa, tá lindas as fotos. Eu falei, ai, obrigada. Não tinha visto ainda, né? Quando eu cheguei lá e vi a foto, amei, ficou linda a foto. Não ficou nada vulgar, nada parecendo, dava um tom, assim, de sensualidade, mas nada que expôs. Fiquei me achando, né? Saí de lá, assim, com um sorriso, falei assim, olha, gente, o que é isso? Eu tô quase uma Gisele nessa foto. Saí me achando, falei assim, gente, essa experiência foi para mim assim algo muito maravilhoso. Eu nunca tive nenhuma dificuldade de questão de autoestima, assim, mas a minha maior dificuldade sempre foi em relação aos sapatos, ao meu pé. Eu odeio comprar sapatos e isso me incomoda, mas diferente disso, nada. E participar de algo daquela forma ali, que expõe o corpo todo, né? Então eu falei assim, meu Deus, como vai ficar? Depois eu te mostro a foto. Ficou linda, não ficou... E foi algo que me fez pensar, outras mulheres precisam ter essa sensação para entender como a gente se sente. Eu acho que para quem é diferente, é muito bom. Que legal ouvir você contar essa história, Valdirene, porque realmente essa alegria, essa aceitação, esse amor por si mesmo, por si mesma, que a gente gostaria que a sociedade tivesse como um todo, né? E aí que eu parto para a minha última pergunta, para a nossa entrevista. Existem dificuldades que só quem tem uma deficiência, só quem tem uma doença rara entende, né? Talvez para a gente pareça incompreensível a dificuldade de ir até uma loja de sapato e não encontrar um sapato. É até complicado para a gente se colocar no lugar, porque só vocês sabem como é. Mas algo que a população pode fazer para ajudar, não sendo nosso lugar de fala, né, que a gente fala assim, não é nosso lugar de fala, mas a gente pode ajudar a associação a continuar com o seu trabalho de forma financeira ou de forma... moral, ética, ou só respeitando o próximo já é uma maneira de ajudar? Olha, todas as suas falas é uma maneira de ajudar, né? Respeitando, né? Eu acho que é algo principal, dando oportunidade. As pessoas com deficiência, às vezes, só precisam de uma oportunidade, né? Muitas delas têm muita capacidade, e às vezes o que
o que a gente vê de imagem, vê primeiro a limitação e não o potencial das pessoas. Olha, eu trabalhei registrado apenas uma vez, porque a minha patologia sempre veio à frente do meu potencial. As pessoas sempre se preocupavam mais com a minha doença do que com o que eu poderia fazer dentro de uma empresa. Trabalhei muito mais como autônoma do que como numa empresa, por exemplo. Isso, para a gente, é muito complicado, porque dificulta, a gente tem que se virar e dar um jeito. Mas tem maneiras de se ajudar, sim. A nossa associação hoje, nós não recebemos, assim, patrocínio de nenhuma empresa, não, porque a gente, de prefeitura, a gente, na verdade, eu tive essa experiência com a entidade anterior, que ela sobrevivia através da prefeitura. Quando a prefeitura parou, ela fechou. Então, eu tenho esse medo de ter essa parceria e a gente ficar viciado nisso e acabar ocorrendo o mesmo. Então, o que a gente procura, patrocínio, é para fazer nossas atividades. Então, quando a gente precisar, estiver organizando, quem puder nos ajudar, nós temos o nosso site, nosso web rádio, que a gente faz um trabalho aí de divulgação, falando um pouco desse direito das pessoas, mostrando algumas histórias. Então, quem quiser nos ajudar e quiser entrar em contato, sempre tem algo para fazer. Eu acho muito importante. E o comércio, eu acho assim, as pessoas podem não entender de tudo, mas precisa abrir a porta para ouvir. E as grandes redes, gente, nosso dinheiro, ele não é diferente, nós consumimos. Às vezes a gente compra menos porque não tem aquilo que a gente quer. Eu não vou comprar só para comprar, eu vou comprar aquilo que eu gosto. Então, eu acho que o comércio precisa ter esse olhar diferente para as pessoas com deficiência e doença rara, porque são um público consumidor, e às vezes é o tratamento, e não adianta querer empurrar as coisas, nós não vamos comprar qualquer coisa. Tem que ter sim, um olhar para as pessoas com deficiência. Eu acho que é isso a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, e que a gente possa, adorei esse nome do programa, Mãos Solidárias, que a gente possa ter essas mãos aí estendidas. Estamos aqui para ajudar também. As pessoas podem não conhecer as doenças raras, não entender, mas sim, pode perguntar, eu estou aqui para esclarecer, para falar, não tenha medo, né, de perguntar. Exatamente, até porque o conhecimento, né, o respeito começa pelo conhecimento. Começa quando a gente tira aquilo do preconceito para se tornar conhecimento, a gente entender aquilo para poder respeitar. Então, quero agradecer, Valdirene, porque hoje a gente começou plantando essa semente, né, para que as pessoas conheçam que vocês existem, conheçam esse universo que às vezes a gente não tem acesso, não tem conhecimento, mas que está aí pedindo por uma moda mais inclusiva, por mais debate na sala de aula, por educadores que incluam isso nos debates, enfim, uma série de políticas públicas como um todo, né? Então fica a dica aí para toda a sociedade. Obrigada, viu? Obrigada a vocês, quero agradecer a todos aí que estão nos assistindo. Quem quiser saber mais do nosso trabalho, eu não sei se eu posso deixar meu telefone. Pode deixar. Nosso telefone é 19-97403-3716, tá bom? Legal. Muito obrigada por essa oportunidade. Para você, uma excelente semana. Obrigada por mais uma vez pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Tchau.